Ao longo de 6 décadas, Dari Bonomi Avanzi conheceu, trabalhou e operou em todos os meios de comunicação existentes. Ele é fundador do Grupo Avanzi, telegrafista, morcista, radiotelegrafista e outras tantas funções. Recentemente, Marcos Barreiro lançou o livro Do Telégrafo à Internet, uma biografia sobre essa trajetória do Sr. Dari. E ele está aqui comigo no estúdio para conversar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui no Alfatiano News. Bom dia, Caterina. A honra é minha. Quero agradecer esse convite. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão vendo esse programa de grande repercussão aqui na nossa região. Fico muito contente, muito feliz em estar com você e poder informá-las de algumas passagens nossas no decorrer dos 60 anos, que são muitas passagens, mas algumas que você entender que seja bom para o nosso telespectador estar a par disso. Não, pois é, a gente vai aqui conversar com você, eu quero saber tudo. Primeiro, como foi esse contato com o Marcos Barreiro? Como é que você recebeu a notícia de um livro a respeito dessa trajetória? Eu não conhecia Marcos Barreiro. O diretor da Anatel, ex-diretor da Anatel, Dr. Everaldo Gomes Ferreira, por 3 ocasiões em visita ao órgão público, ele disse: Dari, você precisa escrever um livro, deixar um legado nessa parte de comunicação privada. Na área de rádio e televisão, nós temos o engenheiro Andrade, que já fez o seu livro. Falta você. Da primeira vez não levei isso muito a sério. Na segunda cobrança eu pensei um pouco. Na terceira eu pensei comigo, alguma coisa estão vendo que eu tenho. Eu preciso apurar isso mais a miúde para que possa ver se eu deixo um legado mesmo. Nisso, num jantar na cidade de Assis, onde Marcos Barreiro é oriundo daquela cidade, numa mesa, nesse jantar, eles comentavam sobre a minha pessoa. E daí o engenheiro Bellini, que é de Assis, disse a Marco Barreiro: vale a pena você procurar o Dari, ele tem uma história muito bonita. E incontinentemente o Marco me procurou, passamos a nos conhecer, contei um dia de história para ele, e no outro dia ele ligou e falou: Dari, eu gostaria de fazer um livro. E aí foi o início, a partida, o marco, né, para que se realizasse essa literatura nossa aí, esses contos, né, da trajetória de Dari Bonomi Avanzi. Então esse foi só o inicinho, Só o início de uma trajetória aí, de um livro bem profundo a respeito da sua vida. Mas de que forma vocês planejaram o livro? Porque você tem muitas histórias. Ele pega desde o inicinho lá, desde Teodoro Sampaio? Não, Teodoro Sampaio não é bem o início. O início foi a entrada do curso, que foi na extinta Estrada de Ferro Sorocabana, com 12 para 13 anos, que em 2 anos eu me formei telegrafista, né? E com 15 anos eu fui nomeado na ferrovia, sendo na época o funcionário mais novo, né, dos 70 mil que tinha. Eu era o caçula, né? Aí iniciou-se, né, a minha carreira em Presidente Prudente. Naquela época poderia trabalhar no funcionalismo público, o ferroviário era funcionário público na época, considerado funcionário público. E aí iniciou-se minha carreira, mas eu sempre tive um declínio pelas comunicações, porque a ferrovia você tinha uma gama de atividades, de atribuições. O que mais me chamava a atenção era a comunicação, a telegrafia. Existem vários meios para serem operados. De que forma você aprendeu cada um deles, ou se um é consequência do outro? O telégrafo, o primeiro telégrafo é de 1835, aprovado em 1844 pelo Congresso americano. Havia uma resistência grande do Congresso americano. Prova que para fazer essa teste, essa demonstração no primeiro telégrafo, Samuel Morse precisou arrumar empréstimos particulares para que esse evento se concluísse. Começou com o telégrafo de agulha, aí eles foram melhorando, né? E à medida que eu fui trabalhando em lugares diferentes, eu fui aprendendo também um telégrafo diferente. Quem trabalhou na ferrovia e conheceu o telégrafo de agulha, aposentou-se na ferrovia, só conheceu esse. Eu tive a oportunidade de conhecer outros telégrafos por fio, né? Iniciou-se por fio, e depois o sem fio, que já foi praticamente 1900, né? Que foi descoberto por Marconi, né? Você veja bem, 44 para o ano 2000,
aliás, 1900, nós temos 46 anos, né? Isso. 46 anos nós trabalhamos com telégrafo por fio, que aproximou-se, né, as pessoas, porque até então era a cavalo, né, que se mandava as mensagens. Né? Mas além da operação, você tinha um cargo até de responsabilidade para passar essas informações. Você pode contar uma ou outra história assim de pessoas, de personalidades, de pessoas de destaque, não só aqui no Brasil como no mundo, por exemplo, o Papa, que você tinha uma grande responsabilidade em relação a isso? O telégrafo era a nossa internet. Todas as mensagens eram transmitidas e recebidas pelo telégrafo. Se você precisasse mandar um telegrama para o presidente da República, você ia usar o serviço da ferrovia ou dos Correios de Telégrafo. Se você fosse mandar uma ordem de pagamento, transferir um dinheiro lá para o Ceará, para a cidade de Crato, por exemplo, o banco ia processar essa remessa mandando um telegrama para a agência de lá. Todas as empresas também usavam o serviço da telegrafia. Em suma, era o serviço particular que a ferrovia prestava à população porque não tinha outro meio. O telefone, ele tinha uma demora de 6 a 12 horas para completar uma ligação. Então era usado o telégrafo. Evidentemente, quando eu conheci a radiotelegrafia, que é o telégrafo sem fio, nós, em Presidente Prudente, por exemplo, fazíamos também, além do nosso trabalho na ferrovia, a gente fazia o chamado bico na radiodifusão. Recebíamos as notícias por intermédio do código Morse das agências noticiosas, UPI, France Press, Agência RANS, Agência TASS e outras. Uhum. Eram sessões de hora em hora, nós recebíamos essa notícia a nível nacional, a nível internacional, para que se desse o grande jornal falado da rádio do Presidente Prudente, porque a radiodifusão era muito ouvida numa cidade. Hoje não tem aquela importância, mas na época era o veículo que levava informações a cada lar das pessoas. E as notícias, algumas delas foram Guerra do Vietnã, Camboja, Revolução de Cuba, quando o Fidel Castro baniu o Fulgêncio Batista. Nós temos a morte do Paulo II, em 1962, um Papa que agonizou 30 dias. E cada meia hora vinha uma notícia do estado dos Papas. Isso está gravado na nossa mente. Vaticano urgente, entra no 13º dia a agonia do Santo Padre. Do lado de fora, os fiéis rezam, pedem por sua santidade. Então essas coisas ficam assim, intrínsecas na gente. Né? Guerra Fria, Nikita Khrushchev e John Kennedy. Né? Urgente, Moscou urgente. Nikita Khrushchev ameaça invadir os Estados Unidos caso o presidente Lyndon Johnson não se retrate de suas declarações feitas na comunidade europeia. Então essas coisas poucas histórias, né? Assim, poucas histórias e o assassinato de John Kennedy, né? Que quando eu recebi essa notícia, o locutor estava atrás de mim, que o jornal estava atrasado, ele falava, Dari, mas isso é verdade? Dari, isso é verdade? Eu falei, pode noticiar, é verdade. Pois é, por isso essa questão da responsabilidade, né? A responsabilidade porque nós não tínhamos, na época, qualquer tipo de falcatrua. Eram verdades. Nós não maquiávamos nada. Era ou não era. Não tínhamos, assim, esse espírito na época, né, de forjar alguma coisa, mentir alguma coisa. Politicagem, né? Politicagem. E essas foram as principais notícias. Temos uma de Carl Chessman. Carl Chessman foi um bandido americano que tornou-se, ao ser preso, tornou-se escritor, tornou-se advogado, escreveu vários livros dentro da prisão, San Quentin, e ele fazia a defesa dele. E ele conseguiu, por 12 anos, protelar a execução, mas chegou um dia que foi executado na Câmara de Gás. E você, recebendo essas notícias, principalmente quando se aproximava a data da execução, isso comoveu o mundo num sentido assim de sentimento por aquele bandido. Ninguém queria que ele fosse executado. Inclusive o Brasil, na época, queria que ele viesse para o Brasil. O Brasil queria recebê-lo. Essa é uma das notícias que, se a gente for pensar hoje, né, por que recambiar um bandido para cá? Mas foi a comoção, né, de tantas notícias. O apelo da população mesmo. Nessas 6 décadas, você chegou até, na semana passada, o lançamento do livro. Conta um pouquinho como foi essa noite. A gente mostrou algumas fotos, vídeos aqui na semana passada no jornal.
E pelo que a gente viu, foi bem bacana. Foi uma festa bonita, onde reuniu-se os principais amigos, né? Porque nós não fizemos assim, um convite assim, político. É evidente que eu convidei algumas autoridades, porque o primeiro governador que eu trabalhei em telecomunicações foi o Dr. Laudo Natel. Foi o governador de 1970 a 1974, que está vivo, está com 95 anos. Evidentemente, ele não tinha assim, condições de vir pelo horário, sendo uma quarta-feira. Eu fiquei de levar agora um livro. Mas foi especial a noite? Foi uma noite especial porque a gente estava naquela expectativa, né? Esse livro demorou mais de 2 anos para ser compilado, então você fica quando está se aproximando, porque ali está a sua história. Muitas histórias não deu para inserir, porque no livro ia ficar assim um tanto demasiado grande, né? Mas a gente procurou, né, fazer o que as histórias, as principais. Esse dia foi um dia de muito contentamento, um dia de muita felicidade. Tivemos uma visita também do ex-presidente da OEA, que é a CITEL, que é um órgão que também se reporta ao IT, União Internacional de Telecomunicações, o Dr. Crove. O ex-gerente, o Dr. Everaldo, esteve presente, quer dizer, chamou a atenção até dos órgãos de comunicação também, os órgãos que regem as telecomunicações no Brasil, no caso a Anatel, né? Então foi um momento assim de glória você chegar num estágio desse depois de 60 anos, eu entendo como um reconhecimento, e todos fazem parte dessa história. Esse livro não é assim do Dari, esse livro é nosso, esse livro dediquei à minha família, dediquei aos meus amigos, dediquei aos funcionários da Vanzi, porque todos tiveram um quinhão de participação. Então tá aqui o livro do Telégrafo à Internet. Como é que as pessoas podem fazer para comprá-lo? Olha, em princípio nós estamos fazendo a venda desse livro pela própria Vanzi, até que a gente mantenha assim celebrar um tipo de negociação com algumas livrarias, né? E no momento é ligar para 2101, né? 11 2101 4080, repetindo 2101 4080, falar com qualquer um das pessoas que atenderem que desejam ter um exemplar desse livro. Qual que é o site do Grupo Avanzi? www.grupoavanzi.com. Depois nós temos o www.daribonomiavanzi.com.br. E nós temos também o Instituto Avanzi. O Instituto Avanzi é uma empresa voltada à cultura, à pesquisa de técnicas de rádio e comunicação. É um serviço onde nós damos palestras sem fins lucrativos também, às vezes em escola, às vezes até em faculdades, universidades, para que as pessoas tenham conhecimento do ontem também. Porque o Brasil, ele não guarda a história. O Brasil, ele é um país que nós não sabemos o que se passou 4 anos atrás. Vocês vejam bem, todos os telégrafos da ferrovia, eles foram incinerados, os telégrafos do Departamento de Correios foram derretidos. Você diz que, assim, em termos aqui, a gente não tem arquivos. Não tem arquivo, não tem história. Se você quiser saber alguma coisa do passado, você não tem, você pode Mas pesquisar. tem que ter pessoas como o senhor para contar pra gente. Olha, eu tenho um acervo de todos os meios que eu operei, mas muitos eu sei buscar no exterior, porque aqui não encontrei. Entendi. Nós temos telégrafo da Suíça, teletipo que veio da Itália, para que a gente pudesse compor, né, o acervo. Mas eu me sinto feliz de ter, eu gosto, sempre amei, sou radioamador também, o meu hobby é radiocomunicação. Nas horas de folga eu faço radiocomunicação para falar com outros países, né? Hoje em dia o senhor é empreendedor, também é um vasto entendedor de telecomunicações, talvez o maior aqui do Brasil. Mas qual que é o próximo passo? O que o senhor quer atingir ainda mais? O próximo passo não é nem eu que estou dando espaço, são dando espaço para mim. Alguns membros da telecomunicações entendem que hoje, pela estatística, no Brasil só eu conheço 6 telégrafos e saí do primeiro telégrafo de Samuel Morse e cheguei à internet. Outros acham que isso também no mundo. Eu devo até explicar o porquê. Quando eu comecei no telégrafo de agulha em 1956,
os países de primeiro mundo estavam no telex, há 50 anos na frente. Então, naquela década de 50, não existia na Europa e nos Estados Unidos a figura do telegrafista de agulha. Existia do rádio telegrafista, Sim. mas o telegrafista de agulha já não existia mais. Nem em atividade, evidentemente, e nem como pessoa que estivesse viva ainda. E entende que também no mundo eles não têm assim essa figura, ainda que esteja em atividade, né? Daí as pessoas estão pesquisando o Guinness Book, já está em Londres, para ver se apura isso e traz esse troféu para o Brasil, né? Que no caso seria otorgado a mim. Não que eu motivo assim de vaidade, nada disso. Um reconhecimento. Mas é por mérito até né? nacional, né? Uma questão. Nacional, as pessoas que estão assim buscando, olha, Dari, vamos ver se nós vamos trazer isso. É evidente que eu fico contente, mas eu não esperava que chegara a tanto, né? O telejornal aqui está na torcida pelo senhor. Eu agradeço a todos vocês pelo interesse também nessa divulgação, porque não deixa de ser também uma cultura, uma instrução que nós estamos passando às pessoas que desconhecem, né, como que foi o nosso passado em telecomunicações. Vamos falar um pouquinho então sobre a modernidade agora, essa era aqui, que a internet ela dominou e as pessoas também hoje em dia têm smartphones. Você acha que elas usam com responsabilidade a internet, essa ferramenta de telecomunicação hoje em dia ou não? Olha, todos os equipamentos da nova tecnologia desse momento, elas não preenchem só o assunto da necessidade. Existem essas correntes de redes sociais, evidentemente nos facilitam muito, mas sempre a figura dos aproveitadores para que burlar as pessoas de confiança. Daí um número crescente, hoje nós temos atingido um recorde de falcatruas, de golpes, principalmente na área econômica, né? Eu posso assegurar a você que muitas dessas coisas não são divulgadas, porque é assustadora. Assustadora. As instituições que tomam os grandes prejuízos, elas não divulgam. Mas eu posso adiantar alguma coisa para você. Por favor. Existe aí um banco onde o gerente de TI, muito amigo nosso, ele falou, Dari, eu tenho 200 pessoas que são meus subalternos para criar proteção, segurança, para que não temos assim, invasões em excesso. Nós temos fazer o máximo cuidado para coibir, para dificultar, porque os golpes e os prejuízos são absurdos. Inestimáveis. Então as pessoas usam todos os sentidos aí para que, se você for analisar os e-mails que você recebe, quantas coisas você não deleta, você vê que é um vírus. Alguém está querendo buscar alguma coisa da sua vida pessoal para ter um benefício, um proveito próprio, né? Essas são as coisas que, do lado negativo, né, que nós temos da comunicação. Se você perguntar como que fazia lá no tempo lá de 1950 com ordem de pagamento, nunca teve uma falcatrua. O banco mandava, entregava telegrama para a gente, ordem de pagamento, pagar R$6.000, a dona Caterine, isso, conta tal, chave do banco, número tal. Nunca alguém falsificou e foi lá e recebeu. Então você veja bem, nós tínhamos um caráter, uma moral bem mais aprimorada, bem mais acentuada do que nós temos hoje, que as pessoas acham que essas brechas que tem na internet, vocês entram até no Pentágono, né? Você veja bem. Exatamente. Isso aí que eu desaprovo. Agora, no sentido de nós termos uma comunicação ágil, porque o único meio que inteirou todos os povos foi a internet. A globalização. Porque até então, nós tínhamos o telégrafo, tinha a radiotelegrafia, tinha o teletipo, tinha o telex, tinha o fax, tudo trabalhava em paralelo. Porque eu recebia uma notícia aqui em Presidente Prudente, pelo rádio, eu tinha que pulverizar pelo telégrafo de agulha. Rondon, nós tínhamos que mandar isso para aqueles lugares, os mais longínquos, né, principalmente do norte e do nordeste. Então nós precisávamos ter vários tipos de comunicação, né? E a internet veio que
Trouxe um imediatismo também, né? Aposentou todos, né? E você tem uma resposta de imediato, né? Que as nossas mensagens, tanto faz estar falando com Angola, como falando com uma pessoa em São Paulo, a rapidez é a mesma, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Dari, do senhor Dari, está aqui nesse livro, Do Telégrafo à Internet. Dari, muito obrigada pela sua participação aqui no Alfatiano News. Seja bem-vindo umas próximas vezes. A gente quer ouvir, o pessoal de casa também, mais histórias. E o canal está sempre aberto para o senhor para divulgar o seu trabalho. Muito obrigado, Quiterino, obrigado às pessoas que estão vendo esse programa. Estou à disposição nos telefones que já passei, 2101-4080, e no site www.grupoavanze.com, qualquer informação, algum trabalho de escola que algum aluno tenha dificuldade nessa área, eu estou à disposição. Obrigado para todos. Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigado. E é com esse bate-papo que o Alfatiano News desta edição encerra por aqui. Muito obrigada pela participação e você pode continuar em contato com a gente através do WhatsApp no 996540505. Obrigada e eu fico por aqui. Tchau, tchau.